Oi, pessoal do oitavos anos, tudo bem? Eu espero que sim. Essa semana é essa minha última aula. Logo vocês vão ficar com a Patrícia. E eu volto na semana que vem. E hoje eu termino o assunto oração subordinada com vocês. Eu termino a minha fala com vocês com a oração subordinada reduzida. Antes de a gente continuar, continuar a entrar realmente no assunto, eu vou lembrar vocês o seguinte. As atividades que eu coloquei no portal sobre conhecimento geral, tá? E conhecimento gramatical, ela está na aba avaliação, mas ela não é uma avaliação, é uma atividade. Se você não conseguiu fazer dentro do prazo estipulado, manda um recadinho para mim, me deixa um aviso no portal do EDEB, no Classroom, que eu abro uma segunda chamada para você fazer essa atividade. Essa atividade, a pontuação dela é fictícia, ela não vale nota, tá? Ela vale nota de participação, nota de tarefa, mas ela não tem uma nota real. Ou seja, eu coloquei 100 pontos lá, você pode tirar. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela fez 95. Ela não vai tirar 9,5 naquela nota, ela vai tirar o ponto referente à participação. Então, se tiver valendo 0,2, ela vai ganhar 0,2. Se tiver valendo 0,4, ela vai ganhar 0,4. Então, façam com cuidado, façam com uma atividade de casa mesmo. Foi uma maneira que eu achei para que vocês não tivessem que copiar tudo. Poderia passar aquele PDF, vocês copiarem no caderno e responder. Mas como vocês já estão num ritmo acelerado, já tem um tempo e vocês já estão se organizando, eu achei uma outra forma de a gente trabalhar para que a gente pudesse fazer as atividades sem ter que copiar tudo, só aquelas que eu errei. Então, se eu fizer com bastante atenção, eu vou errar pouco. No caso dela, ela errou 2 questões, uma de VOF e uma questão de alternativa. Então, tenham bastante cuidado para fazer a tarefa. Quanto menos vocês erram, menos coisa tem para copiar. Mas isso depende da sua dedicação. Se você já fez a atividade, aguarda a próxima. Se você não conseguir, me avisa que eu vou abrir segunda chamada para aquelas pessoas. Aí peço que, se for alguém do A, ou do B, ou do C que pedir a segunda chamada, eu abro para todos que estão lá sem fazer a tarefa. E que vocês avisem aos colegas para fazer. Tá? Porque aí é uma segunda chance e às vezes a pessoa não está vendo essa notificação. Ok? Combinado? Então, começando o nosso assunto de hoje, nós temos agora a oração subordinada reduzida. A oração subordinada reduzida, ela tem a função tanto adjetiva, como substantiva ou adverbial. Para isso, a gente precisa realmente entender a frase, tá? Então, o principal é entender a frase, porque ela não tem conectivo. Então, lembra que eu falei desde o começo? Entendam as frases, porque se você entender a frase, é mais fácil do que decorar os conectivos. Se você sabe os conectivos, ótimo, mas e se não aparecer? Literalmente, é esse assunto que eu estava tentando falar para vocês. As orações reduzidas não têm conectivo, então ela não tem aquele ponto onde você percebe que é uma junção. Ela vai fazer isso automaticamente na questão do exercício. Então, conforme o seu entendimento. Então, o ideal é que vocês entendam a frase e percebam qual a função que essa frase tem. Lembrando que a função vai ter relação com a oração principal. Se eu tenho orações com funções diferentes, mais de uma oração, cada uma vai ter sua função. Então, entender a frase. Para, analisa, grifa o que foi importante na frase, para depois vocês poderem analisar e escrever, tá? As orações reduzidas podem ser de 3 tipos: de infinitivo, de gerúndio e de particípio. Eu acho que muitos de vocês não devem se lembrar do que são esses 3, mas esses 3 têm a ver com o verbo. Infinitivo é os verbos no infinitivo mesmo. Tem aquela, lembra que vocês, quando vocês estavam fazendo conjugação de verbo, tinha que ter a terminação ar, er, your? Então, esses verbos que terminam com R são considerados verbos no infinitivo. Então, falar,
pular, ver, sorrir, compor, né? Todos eles são no infinitivo, porque termina com R. No gerúndio, é aquilo que eu estou praticando, né? E aí, assim, com uma palavra praticando, ela vai terminar com ND, A ou O. Então, fazendo, pulando, conversando, estudando, tá? Dormindo. Então, eu vou adaptar a minha palavra para que aquela sensação de continuidade esteja ali, tá? De sincronismo esteja ali. Então, estou fazendo. Então, naquele momento, é uma ação contínua. Participe, eu tenho participação, né? Eu havia feito, eu havia dito. Então, foi falado. Então, eu ouvi e tem uma participação dentro desse verbo. Então, o verbo foi participado, foi compartilhado com vocês. Então, eu tenho uma no final R, uma no final NDO e uma que eles têm o sentido de participação. Então, falado, ido, tá? Por exemplo, o professor aceitou que fosse marcada a nova data para a prova. Essa oração, ela está no modo desenvolvido que a gente chama, que é aquele tipo que a gente já estudou nas aulas anteriores. Oração subordinada, adverbial de condição. A condicional por quê? Porque o professor aceitou que fosse. Então, a condição, o professor aceitar. Só seria marcada uma prova se o professor aceitasse. Então, eu desenvolvi, e eu tenho todos os itens, 2 orações, uma subordinada condicional e uma oração principal. A gente chama de desenvolvida. Então, as que vocês estudaram são as desenvolvidas. As que vocês vão ver agora são as reduzidas. E essa mesma frase, desenvolvida, o professor aceitou que fosse marcada nova data para a prova, fica escrita, né? Será escrita de forma reduzida deste jeito. O professor aceitou marcar nova data para a prova. Para que ele aceite, precisa ter uma condição. Eu continuo tendo o mesmo sentido de oração, porém eu não usei todos os elementos que desenvolvem a minha oração. Ela não fica tão extensa, ela fica mais curta. Então eu venho com o infinitivo do verbo. Que fosse marcada virou marcar. O professor aceitou marcar nova data para a prova. Oração subordinada reduzida de infinitivo, adverbial condicional. Eu consigo classificar, determinar, porém, ela está reduzida e eu preciso entender a frase para perceber que o professor aceitou. Se ele aceitou, eu tinha opção. Então, eu tive uma condição, né? Que fosse marcada a prova. Marcar, aceitar. Então, eu tive a opção de sim ou não, tá? Ok? A oração subordinada de infinitivo, ela pode fazer algumas funções que fica fácil para entender. Algumas vocês não vão poder usar no infinitivo, outras sim. Subordinadas adjetivas, todas vão poder ser usadas, tá? A gente pode fazer uma redução delas. As adverbiais, desde que seja temporal, condicional, concessiva, causal e consecutiva, e final. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 das 9 que nós temos, 6 podem fazer no infinitivo. Temporal, condicional, concessiva, causal, consecutiva e final. Então, 6 possibilidades na causal e todos os tipos das substantivas vocês também vão poder fazer no infinitivo. Lembrando que a substantiva tem a ver com relação sintática, né? E o substantivo. Então, aqui, ó, Rafael não era pessoa de falar muito. Ele é uma reduzida. O Rafael não era uma pessoa de falar muito. Rafael não é pessoa de falar muito, no sentido de restringir daquele grupo de pessoas que não falam, já não era de falar muito, tá? Então, é uma oração subordinada reduzida de infinitivo, porque o verbo está no falar, e adjetiva recentiva, ele falava pouco, tá? Oração reduzida de gerúndio. Como eu falei para vocês, o gerúndio tem que terminar com LDO, LDA, né? Então, descobrindo a rua, localizei sua casa facilmente. Descobrindo a rua,
É aquele momento que eu descobri a rua. Portanto, adverbial de tempo, temporal. Quando descobri a rua, quando descobri a rua, localizei sua casa facilmente. Então, quando seria a minha desenvolvida? E eu posso trocá-lo por um gerúndio. Descobrindo a rua, localizei sua casa facilmente. Oração subordinada reduzida, de gerúndio, adverbial, temporal. Tá? É importante você entender a frase. Descobrindo, achei. Quando? Que momento que eu achei? Descobri a casa. Então, quando eu achei a rua, localizei sua casa. Então, esse entendimento que não está com uma conjunção é importante para a gente entender a frase e saber que tipo de função ela está tendo. A gerúndio pode ser todas as adjetivas, tá? Ela pode ser usada todas as adjetivas e também na temporal, condicional, concessiva e causal. Agora, nesse caso do gerúndio, só posso usar em 4. Então, temporal, condicional, concessiva e causal. As outras eu não posso usar, tá, gente? Não tem como usar, o sentido não casa, não combina, então não dá para usar. Então, temporal, condicional, concessivo e causal eu posso, tanto no infinitivo quanto no gerúndio, não tem problema. Mas as outras que eu falei, para lá, tem mais 2, e essas 4 só dá para usar nesses grupos, tá? Mesmo sendo parente, ele depôs contra o ladrão. Sendo é o verbo ser, tá? E sendo no gerúndio. É uma oração reduzida de gerúndio, de adverbial de concessão. Eu estou abrindo uma exceção, mesmo sendo parente, ele foi, eu estou abrindo uma exceção. Então, essa é gerúndio. Particípio. Particípio é o ado, ido, edo, né? Então, preocupado com a hora, esqueceu dos documentos. Preocupado com a hora, esqueceu dos documentos. Porque estava preocupado com a hora, esqueceu dos documentos. Não é a mesma coisa? Então, porque estava preocupado com a hora, esqueceu dos documentos. Desenvolvida era porque. Porque é causa. Então, oração subordinada reduzida de particípio, porque o verbo está no ado. E adverbial causal, porque é preocupado, é porque estava preocupado na desenvolvida. Ok, gente? Lembrando mais uma vez que, mais do que saber agora as conjunções, eu preciso entender o sentido da frase para poder classificá-las. A oração reduzida de gerúndio também pode ser usada nas adjetivas, todas elas, e nas adverbiais, temporal, concessiva e causal. Então, só tenho 3 para usar no particípio. Os sistemas de distribuição de renda praticados no Brasil são injustos. Pensa bem agora. O sistema de distribuição de renda, vírgula, praticados no Brasil. Eu não estou dando uma explicação. Distribuição de renda praticado onde? No Brasil. Estou dando uma explicação. Entre vírgulas são injustos. Entre vírgula, tudo que tiver entre vírgula não é uma adjetiva, subordinada adjetiva explicativa, a regra é a mesma, tá? A diferença é que agora eu tenho um verbo no praticados, ados, que é particípio, tá? Então, lembre-se sempre das regras das explicativas, restritivas e o sentido que elas dão no caso da adverbial, tá? Eu tenho um período misto agora. Olha só, eu falei para vocês agora das reduzidas, e aí lembro vocês que agora pode aparecer período misto, porque nós não vamos trabalhar em caixinhas. As coisas aparecem tudo junto e misturado. Literalmente, junto e misturado mesmo. Então, agora eu vou ter uma oração que pode ter principal, coordenado e subordinado ao mesmo tempo. Então, eu preciso avaliar, entender e perceber as características de cada uma, tá? O professor entrou na sala e pediu que todos saíssem. O professor entrou na sala, um verbo, entrou, e pediu que todos saíssem, segundo verbo, pediu.
saísse em terceiro verbo. Então, tem 3 orações. 3 orações, o professor entrou na sala e pediu que todos saíssem. A primeira oração é assindética, ela não tem conjunção. E ela é independente. O professor entrou na sala, já entendi o que aconteceu, ela não precisava de subordinada nenhuma, nem de complemento nenhum. Oração, a segunda, e pediu, eu tenho o e de conjunção, que me dá o acréscimo de informação, então ela é uma coordenada sindética aditiva. Em relação à próxima, ela é a oração principal. Por quê? Ele tem um que, né? Que vai fazer uma relação de subordinação em relação à frase anterior. Que no caso aqui, pediu o quê? Que todos saíssem. O que é igual a na questão da transitividade verbal, complemento de objeto, né? Direto, porque não tem preposição aí. Então, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ok? Quem não lembra de sintaxe, faz favor de estudar de novo, revisar, pegar uma videoaula extra e pôr em prática tudo aquilo que aprendeu no 7º ano. Bom, a nossa aula termina aqui. Deixo vocês agora com as tarefas no portal. Lembrando que quem já fez fichamento do Dom Quixote e de Megera Domada já pode passar para o próximo livro, que são Os Miseráveis. Todo livro que vocês não conseguirem ter, no caso de vocês estão lendo clássicos, os clássicos tem em bibliotecas públicas digitais, tá? Inclusive do domínio público, que é do governo. Mas se vocês precisarem de ajuda, é só entrar em contato que a gente dá um jeitinho de arrumar o livro para vocês. Mais do que isso, sigam as regras da ABNT para fazer fichamento, tá? Aguardem também a data para envio da tarefa, porque sempre pode ter uma coisinha diferente. E as atividades do portal EDEB, que estão na aba avaliação, são atividades e não prova. Se você não fez, pede, por favor, para a gente, tanto para mim quanto para a Patrícia, que a gente abre uma segunda chamada daquela prova, tá? E aí a gente estende um pouquinho o prazo. Mas para isso vocês têm que fazer, para a gente saber como é que vocês estão e também poder tirar dúvida depois. Beijinhos virtuais e abraços para todos e até breve.